Olá, alunos, sou o professor Jonathan Novaes. Estamos aqui novamente com nossas aulas de eletromagnetismo. Então, continuando aí, hoje a gente vai falar sobre densidade de corrente elétrica. Então, a definição que eu gosto de usar sobre corrente elétrica, quando eu falo essa palavra corrente, eu imagino alguma coisa que está correndo, correnteza, então isso remete a movimento. Então, corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons através de um condutor. A definição, outra definição, que se a gente equacionar isso, a gente vai ter que a corrente elétrica, ela é a taxa com qual ocorre a passagem da carga através da seção reta de um condutor. Esse termo taxa, ele faz referência a uma variação em função do tempo, é por isso que a gente tem esse dt aí. Então a corrente é dq dt. Se eu estou dividindo carga por tempo, nossa unidade vai ficar coulomb por segundo. Coulomb de carga em segundo de tempo. E isso vai dar origem à unidade de medida, o ampere. Então, ampere, unidade de corrente elétrica. Coloquei aqui uma imagem de um amperímetro analógico, que é um medidor de corrente elétrica. Como exercício, eu gostaria que vocês dessem pause no vídeo para vocês fazerem. O exercício é o seguinte: um fio é percorrido por uma corrente elétrica constante, de modo que a cada minuto passam 75 vezes 10 a 19 elétrons. Calcule a corrente elétrica. Então, o que vocês têm que pensar? Para calcular a corrente é carga no tempo. O tempo é 1 minuto. E eu não dei a carga ainda. Eu só falei a quantidade de elétrons. Então, pausem o vídeo, pesquisem como calcular a carga a partir da quantidade de elétrons e depois vocês tirem a pausa e continuem aí para vocês verem a resolução do exercício. Então, pausaram? Vou continuar. Então, solução. A corrente elétrica é a variação da carga no tempo, por essa relação aqui. O cálculo da carga, a gente já viu que ela é N vezes E. N é a quantidade de elétrons que a gente vai ter e E é a carga de um elétron. Então, se eu multiplicar a carga de um elétron por essa quantidade aqui de elétrons que passou no condutor e dividir pelo tempo, lembrando que eu coloquei 60 porque nós temos que fazer no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, segundos. Então, vai dar 2 amperes aí essa conta. Então, chegamos na onde a gente queria, que é falar sobre densidade de corrente elétrica. A gente revisou corrente, vamos falar de densidade de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, dQ dt. Se nós isolarmos esse dQ, a gente também pode resolver integrando essa relação I dt de t até t mais dt, de um tempo inicial até um tempo final. Então, corrente elétrica seria isso. Agora vamos pensar como que seria uma densidade de corrente elétrica. Esse termo densidade, sempre a gente tem que pensar assim. Densidade de alguma coisa é essa coisa em função de um comprimento, ou uma área, ou um volume. Então, essa densidade que a gente vai fazer aqui, seria a densidade de corrente, vai ser em função da área. Então, a gente vai definir assim, ó, densidade de corrente elétrica, a gente vai usar a letra J. Seria a quantidade de corrente elétrica I, que teremos por unidade de área A. Então, dI sobre dA, que fica a unidade ampere sobre metro quadrado. Também posso resolver, isolo esse I e resolvo como sendo a integral de JdA. Ou ainda a gente pode escrever essa mesma relação aqui de uma maneira vetorial, igual está escrito aqui. A gente pode falar que a corrente é a integral do vetor J, que é o vetor de densidade elétrica, vezes o vetor de área, dA, que é aquele vetor que a gente usou na lei de Gauss para representar a área. Ele é um vetor que é perpendicular à área de superfície ao qual a gente está fazendo o exercício. Outra coisa também que a gente pode querer calcular é a velocidade com que esses elétrons estão se movendo, que a gente chama de velocidade de deriva. Quando os elétrons estão se movendo em um movimento ordenado devido a uma diferença de potencial, então a gente já sabe que para ter corrente elétrica precisa ter uma
diferença de potencial que vai fornecer a energia para esse movimento do elétron. E então essa velocidade desse movimento aí ordenado por dentro desse condutor, a gente vai chamar aí de velocidade de deriva. Então aqui eu representei nesse desenho A como sendo a área do condutor, J é a densidade e L é o comprimento do condutor. Então como que a gente pode calcular essa velocidade? Então, definindo aqui, a gente tem que o volume desse fio, o fio a gente pode considerar ele como se ele fosse um cilindro, então eu vou ter uma área da base A vezes o comprimento do cilindro L. Então o volume de um cilindro é a área da base vezes o comprimento. Se eu isolar esse comprimento aqui, que eu vou precisar dele mais na frente, ficaria então o volume dividido por área. Também lembramos que carga é calculado como NE, e lá da física 1, lá da mecânica, velocidade é comprimento dividido pelo tempo. Isolei o tempo aqui também nessa relação, que a gente vai usar ele daqui a pouco. E aqui está a legenda do que é cada coisa. Então, se vocês quiserem copiar isso no caderno de vocês, está aí a legendinha do que é cada coisa que a gente vai usar. Então, vamos partir da equação da corrente elétrica, dQ dt, carga pelo tempo. Se eu substituir essa carga, eu posso substituir ela por NE, conforme a relação que a gente colocou ali em cima. Se eu substituir o tempo também pela equação que a gente colocou ali, tempo era L sobre V. Como o tempo aqui está embaixo, então a gente substituiu por V sobre L. Continuando, a velocidade é L sobre ΔT. E esse L a gente calculou como sendo volume sobre área. Então eu posso trocar esse comprimento L aqui por área sobre volume, que é o contrário da relação que a gente tinha feito lá em cima. Se a gente isolar a velocidade, que é o que a gente está querendo desde o início, a velocidade então vai ficar corrente vezes volume sobre essa diferença, né, entre esse valor de quantidade de elétrons, E é a carga fundamental e aqui área. Lembrando sempre que esse produto NE, a gente considera ele como carga. Então a gente pode usar um Q ali no lugar. Ou se a gente quiser escrever em função da densidade de corrente, a gente pode trocar o I sobre A, que a gente já viu que é a densidade de corrente, e nossa relação ficaria assim. Então, a gente teria aqui uma equação que calcularia, né, essa densidade de corrente. Então, aqui a gente tem várias parcelas aqui que a gente pode usar na hora de calcular exercícios sobre isso. Outros assuntos que também é interessante a gente definir é a questão da condutividade elétrica. Então, a gente tem uma constante que ela fala como que aquele condutor conduz a eletricidade. Então, quanto maior a condutividade elétrica, maior a facilidade desse material conduzir. Então, normalmente, os metais têm valores de condutividade elétrica maior. E a gente pode associar a condutividade elétrica com essa questão da densidade de corrente. Então, nós temos aqui que a densidade de corrente J, ela é o produto da condutividade elétrica pelo campo elétrico. Então, com essa relação, a gente consegue aí calcular seja a condutividade, o campo elétrico ou a densidade de corrente. Da mesma maneira que a gente fala da condutividade elétrica, que seria a facilidade de conduzir, a gente tem a resistividade elétrica, que é a resistência à passagem de elétrons. E aí a gente tem que a condutividade e a resistividade, elas são uma o inverso da outra. Então, a gente consegue, se a gente tiver o valor de uma, é só a gente calcular o inverso que a gente tem a outra. Então, se a gente relacionar com a relação anterior, que relacionava a condutividade com o campo e com a densidade de corrente, a gente pode calcular essas duas constantes dessa maneira. Resistividade, campo dividido por densidade de corrente. E condutividade, calculado por densidade de corrente, dividido pelo campo elétrico. Então, a gente tem bastante relações matemáticas aí para a gente poder relacionar com a densidade que a gente está vendo.
Também consegue relacionar isso com as leis de Ohm. A primeira lei de Ohm a gente já aprendeu que é a relação entre resistência, potencial elétrico e corrente elétrica. Então, hoje a gente já definiu que a corrente elétrica pode ser calculada por essa integral, JDA. E se eu resolver essa integral, esse dA aqui, eu posso chegar na relação JA. Na aula passada sobre o potencial elétrico, a gente pode relacionar o campo elétrico com uma distância. Nesse caso, a distância, inclusive, pode ser o comprimento de um fio. Resolvendo essa equação, a gente tem EL para potencial elétrico. Então, se nós formos substituir o V que foi encontrado aqui e o I que foi encontrado aqui também, os dois anteriormente, a gente substituir, a gente vai ter que resistência é E vezes L sobre J vezes A. No slide anterior, a gente viu que a resistividade elétrica ela é o campo elétrico sobre a densidade de corrente. Então, a gente pode substituir E sobre J por ρ. Então, resistência elétrica fica ρ L sobre A, que é a segunda lei de Ohm também, que já é amplamente aí conhecida. Então, essa relação matemática ela sai dessa resolução aqui que a gente fez. Esse exercício é um exercício do nosso livro que a gente vai fazer juntos aí. Então, a gente tem um fusível, um dispositivo de proteção de circuitos elétricos. Sua principal função é limitar a passagem de corrente de forma que esse não se torne excessivo, a ponto de danificar os equipamentos do circuito elétrico. Caso a corrente exceda um determinado valor para o qual o fusível é projetado, esse se funde abrindo o circuito elétrico. Então, a gente tem aí uma definição do que é fusível. Então, assim, se a gente tiver um fusível e ele não pode exceder essa densidade de corrente aqui, ó, 220 ampere por metro quadrado. Então, a gente quer saber qual que vai ser o diâmetro do fio para que a corrente não exceda 1 ampere. Então, pausem esse vídeo e daqui a pouco vocês continuem, então, a resolução. Então, pausem aí. Então tá, vou continuar. Então, como que ficaria? Então, resolvendo, a corrente elétrica ela é calculada por esse produto, J vezes A, em que a área, como é uma área de seção reta circular, é πr ao quadrado. Substituindo e isolando o raio, que é o que a gente quer, a gente vai encontrar esse valor, 0,038 metros ou 38 milímetros. Multiplicando por 2 vai dar um diâmetro de 76,07 milímetros. Então, esse diâmetro ele precisa ter, no mínimo, esse valor para que não queime, né, o fusível. Então, o ideal é que fosse um diâmetro maior que 76 milímetros, como, por exemplo, 80 milímetros, para arredondar esse valor. Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Futuramente eu vou postar mais exercícios para vocês. Essa aula aqui ela é a parte teórica. Então, obrigado aí pela atenção de vocês.